Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse. Hoje estudaremos o capítulo 9 deste livro, dando continuidade ao toque das 7 trombetas. E este capítulo fala sobre os acontecimentos após o toque da quinta e sexta trombeta. Pois bem, vamos à leitura do capítulo. Apocalipse, capítulo 9. Está escrito: O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como os que têm os escorpiões na terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus em suas frontes. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e em seu rosto eram como o rosto de homens. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho que suas asas faziam era semelhante ao barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham o poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeças de leão, e sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpente e tinha cabeça, e com ela causava danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e nem ainda se arrepender dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Pois bem, meus amados, este é o texto, do Apocalipse capítulo 9 que nós estamos falando agora. Pois bem, continuando o advento das 7 trombetas, quando o quinto anjo tocou a sua trombeta, uma estrela caída recebeu a chave do abismo, e com ela ele abriu o poço do abismo. Que estrela é essa? Trata-se de um anjo caído ou demônio, conforme
está escrito em Apocalipse capítulo 12, verso 4. E que abismo é esse? Trata-se do mesmo abismo a que Jesus se refere no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 26, na parábola do rico e de Lázaro, onde Jesus menciona um abismo que existe no Sheol, ou Hades, no grego. Este abismo faz separação entre o chamado seio de Abraão e o inferno que existe dentro do Hades. É importante explicar que quando morremos, nossas almas não vão para o céu e nem para o lago de fogo e enxofre de imediato. Pois nem o céu, nem, que é a nova Jerusalém Celestial, e nem o lago de fogo e enxofre, que é o tormento eterno, foram ainda inaugurados. Pois esse fato só ocorrerá após o grande julgamento do trono branco, citado no Apocalipse capítulo 20. Até lá, quem morre vai para o Hades, que é um lugar onde ficam as almas incorpóreas daqueles que morreram. E diferente do que muitos acreditam, quem morre não fica vagando por aí também. Quando nós morremos, o nosso corpo é enterrado e volta ao pó, enquanto a alma vai para o Hades. Este lugar, como o próprio Jesus descreve no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, é dividido em 3 partes. A parte boa, a parte ruim e o abismo. A parte boa, ela é descrita como seio de Abraão, ou paraíso, conforme o apóstolo Paulo cita em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 3 e 4, 1 Tessalonicenses 4, 13. E o próprio Jesus, quando revela ao criminoso que está ao seu lado na cruz, que naquele dia os dois estariam juntos no paraíso, no advento da crucificação em Lucas 23, a partir do verso 43. O que acontece? Quem morreu crendo em Jesus e o confessou como Senhor e Salvador de sua vida, morreu em estado de graça e irá para o seio de Abraão, paraíso, que fica no Hades. E por lá ficará até o dia do arrebatamento, onde ressuscitará para se encontrar com Jesus nos ares, sim, conforme está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 15, que diz: Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E assim será. Já a parte ruim é a segunda parte do Hades, é chamada de inferno. E para lá irão os que se recusarem a crer na mensagem do Evangelho, os que recusarem a Jesus. Para lá irão aqueles que morrerem sem confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Morrerão em estado de desgraça e por lá ficarão até o juízo final, até o julgamento do grande trono branco, onde Jesus derrotará o império das trevas e lançará juntamente com o diabo e seus anjos no lago de fogo e enxofre, conforme está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, a partir do verso 1, que diz: naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve, desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Já a terceira parte do Hades é chamada de abismo. E este abismo fica entre o inferno e o paraíso. O próprio Jesus foi até lá quando morreu. Jesus não foi de imediato levado aos céus. Ele foi primeiro ao Hades e por lá ficou por 3 dias. Quando ressuscitou, fez várias aparições aos apóstolos e só foi levado aos céus após algum tempo, conforme está escrito lá em Atos 1:9. Então você me pergunta, o que Jesus foi fazer no Hades? Está escrito na primeira carta universal do apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 18.
onde diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi, pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Então, primeiro Jesus foi pregar aos espíritos em prisão, mas não no sentido de dar salvação aos perdidos que tinham ido para o inferno, mas para dar esperança e confirmar a fé daqueles que tinham morrido crendo na promessa da vinda do Messias, o Salvador, o libertador de Israel. A salvação sempre foi pela graça por meio da fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por isso que Jesus foi ao Hades para se apresentar, como que dizendo: olha, vocês não morreram em vão, vocês não creram em vão, eu sou aquele que haveria de vir. A segunda coisa que Jesus foi fazer no Hades foi tomar as chaves do Hades da mão do próprio diabo, assim como tomou as chaves da morte para si, mostrando que nem a morte nem o diabo têm poder sobre Jesus. O diabo não tem o poder de manter Jesus sob custódia no Hades, e nem a morte tem poder para manter Jesus morto. Amém? Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus não está no Hades, ele está no céu, assentado em seu trono de glória, conforme está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 8, que diz: por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todo o céu para encher todas as coisas. Ou seja, Jesus levou cativo o cativeiro, levou consigo justamente esta chave do Hades, que também abre o abismo. E quando a estrela caída, o anjo caído ou o demônio recebeu essa chave e abriu o abismo depois do toque da quinta trombeta, desse abismo saiu uma espécie de gafanhoto, mas não eram gafanhotos comuns. O apóstolo João faz uma descrição bem detalhada desses seres do abismo, com o objetivo, que saíram do abismo, com o objetivo de atormentar os seres humanos por 5 meses, exceto, é claro, aqueles que foram selados por Deus. Vocês devem se lembrar do que eu disse no vídeo dos 144 mil. Vocês se lembram? Pois bem, se você não viu ainda esse vídeo, dê uma olhadinha, Aproveite, faça inscrição nesse canal. Continuando. A descrição desses seres pelo apóstolo João se encaixa em quais criaturas da terra? Nenhuma. Sabe por quê? Porque são demônios. Isto mesmo. Anjos caídos que foram aprisionados no abismo e que serão soltos neste tempo para cumprir este propósito, conforme está escrito na carta do apóstolo Judas, sim, no verso 6, que diz: e os anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Que anjos são esses? Se lermos o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 12, e o livro do profeta Isaías, capítulo 14, a partir do verso 11, veremos como que foi a queda de Lúcifer. E basicamente, Lúcifer era um querubim poderoso no céu, mas por causa da sua beleza e poder, ele ficou muito vaidoso e deixou que isso subisse a cabeça, a ponto de querer ser melhor do que Deus. Então ele se rebelou contra Deus e por isso foi expulso do céu e recebeu o nome de Satanás, que significa adversário. Só que Satanás não caiu sozinho, ele conseguiu levar consigo 1/3 dos anjos dos céus, conforme Apocalipse 12. Esses anjos, após serem expulsos do céu, se tornaram demônios. E os demônios mais fortes foram trancados no abismo. Os demais demônios habitam as regiões celestiais, habitam a terra, conforme o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12, onde está escrito: porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra os principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Exatamente. Assim como existe uma hierarquia no reino celestial, Satanás copiou e aplicou no reino das trevas. A hierarquia celestial seria formada por anjos, arcanjos, querubins, serafins, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E no caso do reino das trevas, a hierarquia seria formada por demônios, principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso, ou os príncipes do inferno, liderado pelo próprio diabo. A Bíblia é recheada de textos que falam sobre esses tipos de demônios. Inclusive, existe um episódio no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 26, que Jesus se encontra com um endemoniado na região dos Gerasenos, também chamados de Gadarenos. E este endemoniado está possuído por uma legião de demônios. Vocês fazem ideia do que é uma legião, ou quanto é uma legião? Uma legião é formada por cerca de 3.000 soldados. Então havia cerca de 3.000 demônios naquele sujeito. Então Jesus expulsa aqueles demônios. Eles entram numa vara de aproximadamente 2.000 porcos que estavam ali perto. E esses porcos, por sua vez, uma vez possuídos, se atiram no despenhadeiro. Mas aqui, o que eu quero chamar a atenção é para o diálogo entre Jesus e os demônios, nos versos 30 e 31, que diz: Jesus lhes perguntou, qual o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploraram-lhe que não os mandasse para o abismo. Aqui os demônios imploravam a Jesus para que não os enviasse para o abismo. Este mesmo abismo descrito neste capítulo de Apocalipse, onde milhares de demônios estão aprisionados e que agora, após o toque da quinta trombeta, são libertos para atormentar os moradores da terra por um período de não menos que 5 meses. E o tormento que esses demônios imporão sobre os homens será terrível, tão terrível que as pessoas desejarão e procurarão a morte, mas não conseguirão morrer. Isso indica que não será apenas um tormento físico, mas também um tormento espiritual que afetará os seres humanos de tal forma que eles desejarão a morte, mas não conseguirão se matar. Porque a morte fugirá deles. Mas como assim a morte fugirá deles? Eu respondo, porque aqueles que desprezaram a Jesus e a mensagem do Evangelho começarão a sofrer e serem atormentados ainda em vida, e não lhes será permitido morrer. Seria como se a morte fosse aprisionada, né? E ela não tivesse mais poder para operar, entende? Serão tempos realmente terríveis. Eu não consigo nem imaginar. Bem, voltando ao estudo, os demônios teriam um comandante, um anjo caído chamado Abaddon ou Apolion. Esta é mais uma indicação que esses seres não são apenas gafanhotos, mas seres espirituais, anjos caídos que se tornaram demônios. E o demônio Abaddon, cujo significado é destruição ou destruidor, era um dos anjos mais fortes do céu. Tanto que a Bíblia hebraica faz referência a ele como um abismo sem fim. E é este demônio que, após liberto, liderará o ataque contra os seres humanos. E uma coisa importantíssima a ser destacada é que são citados vários eventos que vão provocar uma tremenda escuridão sobre a terra, na abertura dos selos e no toque das trombetas. Podem ser eventos distintos? Podem. Mas, sinceramente, como disse anteriormente, eu não acredito que haverá vários e vários eclipses. Mas que todos esses eventos estão relacionados e provocarão dias e dias de escuridão, de trevas sobre toda a terra. E principalmente o sexto selo está relacionado com todos os eventos das trombetas até aqui. Conforme disse anteriormente, se um único meteoro cheio de fragmentos caísse sobre a Terra, precisamente sobre a Antártida, poderia provocar a mortandade dos peixes do mar, provocar um grande tsunami que destruiria grande parte das embarcações, provocar uma grande nuvem de fumaça que escureceria a atmosfera terrestre, nos impedindo de ver o Sol, Lua e estrelas. Os seus fragmentos destruiriam grande parte da fauna, que inclui animais selvagens e domésticos, como rebanhos. Destruiria a flora, que inclui florestas e grandes plantações, além de contaminar
rios, fontes e o lençol freático. Isto mesmo, um único meteoro, com vários fragmentos, poderia ser responsável por todo este cataclismo, inclusive pela abertura do próprio abismo. Seriam períodos de trevas sem precedentes que duraria toda a grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio, ou 42 meses, o que daria 1260 dias. Todos esses eventos estão relacionados e acontecerão de forma simultânea e sistemática, tudo sincronizado, planejado, de acordo com o calendário e o planejamento de Deus. Então, mais uma coisa acontece. O sexto anjo toca a sua trombeta e são soltos 4 anjos. 4 anjos que estavam preparados para aquele dia, para dizimar 1/3 dos homens da terra. O interessante a observar é que o verso 13 começa falando de anjos, mas no verso 16, de anjos passa para exército. Logo entendemos que esses anjos controlam ou podem influenciar governos e os exércitos que existem nos 4 cantos da terra. E qual seria a melhor maneira de exterminar 1/3 dos homens da terra? Através de uma grande guerra entre os governos. O número do exército que estariam em guerra entre si seriam de aproximadamente 200 milhões de soldados, que causariam a morte de aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de pessoas. Este é quase o número de pessoas que perderam a vida na abertura do 4º selo, quando aparece o cavalo amarelo e o cavaleiro morte. E quem estava seguindo o cavaleiro morte? O inferno, também conhecido por Hades. E o abismo está localizado onde? No Hades. Como o Hades, ou inferno, é um lugar, ele não poderia acompanhar a morte. Mas o que está entre o inferno e o paraíso, poderia. O abismo, que é igual a Abaddon e seu exército de demônios ou anjos caídos. Vocês estão vendo como tudo está ligado? O 4º cavaleiro destruiria a 4ª parte da população da terra pela espada. Guerras ou assassinatos, fome, mortandade, que é igual a pestes, armas químicas, vírus, pandemias, etc. Além também das feras da terra ou animais selvagens, o que daria aproximadamente 2 bilhões de pessoas. O apóstolo João também ele descreve o tipo de armas que iriam ser usadas para matar, né, os seres humanos. Está escrito, 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos estariam na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Quais são as armas, ou que tipo de armas são usadas em uma guerra? Metralhadoras, fuzis, tanques, navios de guerras, mísseis. O que sai da boca das armas de guerra? Fogo, fumaça, enxofre, coisas semelhantes. Os rastros que os mísseis deixam nos céus são ou não são semelhantes a serpentes? E não é a cabeça da serpente que causava dano, conforme está escrito nos versos 19 e 20? Onde que fica a ogiva dos mísseis? Na ponta da cabeça. Ou na ponta, da cabeça dos mísseis. Estamos falando de armas modernas que são usadas nos dias atuais. Só que na época, o apóstolo João só saberia descrever de forma figurada o que se assemelha à figura de animais, o que existia na época, né? E pelo que vemos nesse texto, nem tudo são animais, mas tudo tem a ver com as armas que são usadas hoje. E serão tempos terríveis. Tempos terríveis. Só que o pior disso, o pior de tudo que foi descrito, não é isso. Mas que apesar de tudo isso, os homens não irão se arrepender. Continuarão com suas obras más e pecando contra Deus, o que é realmente lamentável. Muito bem, nós vamos encerrar esse estudo por aqui
E no próximo vídeo falaremos sobre o capítulo 10, onde nós continuaremos falando sobre o advento das 7 trombetas e de outras coisas mais que são descritas no capítulo 10. Se puder, faça sua inscrição nesse canal, recomende esse estudo, pois com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém. Vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo. Como está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.